Então vamos lá. O fermento teve uma resposta sensacional, tá? Agora são 12h42, meio-dia e 42, são 1 hora. E olha só a resposta que a gente teve do nosso fermento. Muito, muito legal isso daqui, né? Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: esse fermento ele não foi e ele não vai para a geladeira ainda, tá? A gente não vai colocar esse fermento na geladeira. O que a gente vai fazer agora? A gente vai alimentar de novo esse fermento e a gente vai para a segunda alimentação, né? O dia 10. O que aconteceu? Ele chegou a triplicar de tamanho, ele veio até aqui em cima. Baixou um pouquinho agora, tá? E ele levou, porque eu levantei hoje de manhã, eram umas 10 horas, e eu vi que ele já estava no pico máximo de fermentação dele. Então ele levou aí umas 10 horas para triplicar de tamanho, né? Eu não fiquei monitorando para ver quanto tempo ele levou para dobrar de tamanho, enfim. Mas eu vou continuar monitorando. Então agora são 12 horas, ou meio-dia, né? Meio-dia, 1 hora da tarde, né? Eu acredito que eu vou alimentar ele agora de novo. E aí, às 11 horas da noite, ele já vai ter triplicado de volume e tal. Ele vai subir o máximo, ele vai começar a descer. Em momento algum, esse fermento ele vai para a geladeira, certo? Então é isso que tem que ficar claro para vocês. O teu fermento aí, se ele ainda não começou a aumentar de volume, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Deixa ele ali, continua fazendo a tua alimentação ali 1 para 1, tá? E quando tu perceber que ele aumentou de volume, aí sim tu vai lá e muda a tua alimentação. Bota uma alimentação ali 1, 2, 3 para ver se ele vai conseguir crescer, se ele vai conseguir aumentar de tamanho, né? Dobrar de volume. Faz essa alimentação umas 2, 3 vezes. Se tu vê que não tem nenhum tipo de atividade, volta a alimentar 1 para 1, tá? Não tem problema. Aquilo que eu falei, a nossa meta era que esse fermento ficasse pronto em 30 dias, né? A gente está ainda no 10º dia, né? A gente vai para a segunda alimentação. Esse fermento, ele tá longe de tá bom ainda, né? Como eu falei, a gente precisa de previsibilidade, tá? Então a gente vai fazer essa alimentação para ver se a gente atinge essa previsibilidade, tá? Eu não vou lavar o pote, tá? Eu vou usar o mesmo potinho que eu tenho aqui, tá? Vou alimentar ele de novo nas mesmas proporções, tá? 1, 2, 3. E vou colocar ali no meu armário. Ele está sendo feito em temperatura ambiente. Agora a gente está com 22 graus aqui, tá? Na minha cidade. Não botei ele dentro do forninho, tá? Não achei necessário. Então eu estou criando ele aqui na temperatura ambiente, tá? E aí eu estava pensando hoje, o que eu vou fazer? Quando esse fermento aqui ele estiver pronto, eu vou fazer um pão com esse fermento aqui e com essa farinha, tá? A gente vai fazer um pão e a gente vai ver como é que vai ser o desenvolvimento desse pão, como é que vai ficar a cara desse pão, com um fermento que foi feito 100% água e farinha e com a farinha mais barata do supermercado, certo? E aí a gente vai ver, nós vamos ver como é que vai ficar esse pão. Ok? Então vamos lá, novamente vou alimentar na mesma proporção, então eu vou colocar aqui 10 gramas do meu fermento, tá? Colocar aqui 10 gramas do nosso fermento, acho que já dá para chamar ele de fermento. 17 gramas, não vou botar 17 gramas, tá? Porque senão eu vou gastar muito farinha e o meu objetivo não é esse, tá? Então vamos botar aqui 10 gramas, 12 gramas, tá? A gente sabe que não precisa ser algo tão preciso, mas tá muito, muito legal esse fermento aqui. Então eu vou deixar assim, ó, a quantidade de fermento que sobrou, não tem o que fazer, tá? Isso daqui é descarte, isso daqui vai pro lixo, tá? Então, 20 gramas de água, porque é na proporção 1, 2, 3, então 20 gramas de água. Então eu vou colocar aqui os 20 gramas de água, 18, 19, vamos lá. Tá bom, aqui senão vai passar muito também, não tem problema se é um pouco mais, um pouco menos. Então 20 gramas de água e 20 gramas da farinha mais barata do supermercado, farinha Garota. Não estou sendo patrocinado pela farinha Garota, mas isso daqui... o que é? Olha só a consistência do fermento ali.
é exatamente isso. Ele fica uma cola, é difícil ele dissolver, né? Então a gente dá uma dissolvida nele aqui, tá? A gente dá uma dissolvida nele para que a gente possa acrescentar a farinha, tá? Ó, agora sim, já deu uma dissolvida. Então eu vou acrescentar a farinha agora, tá? Então a gente vai colocar aqui as nossas 30 gramas de farinha. Então, 22, 30 gramas de farinha. Pronto. Tá aqui, a gente vai mexer. Vai ficar aquela mesma consistência, uma massinha um pouco mais firme, tá? Ó, olha só. Então, é uma massinha firme mesmo, tá? E a ideia aqui é que conforme que o fermento ele vai criando consistência, né? Essa massinha que ela fique realmente bem firmezinha, tá? Lasqueira, tô batendo aqui no tripé. E aí o que que acontece aqui, né? Vai mexendo aqui para tirar toda a farinha seca que tem aqui, né? Toda a farinha seca que tem aqui no potinho. Eu ia deixar o meu celular aqui para ficar fazendo um time-lapse para vocês, mas eu só tenho um celular, que é o que eu uso para gravar, e aí eu tenho que ficar com o celular preso ali. Então olha só a consistência da massa, ó. Eu consigo tirar a massa toda daqui, ó. Certo? Então, é uma massa bem firmezinha. Se eu quiser, eu poderia ter alimentado isso daqui em outra proporção, não tem problema nenhum, para que ele fique um pouco mais líquido, né? Na proporção de 1 para 2 para 2, por exemplo, né? Eu gosto muito dessa proporção 1, 2, 3. Por quê? Não sei, eu gosto. Apesar que ultimamente eu tenho feito os meus pães na proporção 1, 2, 2. Que o pão ele fica mais aerado, né? Então, ó, ajeitei ali no fundo, essa quantidade ali. Vamos fazer as nossas marcações aqui, né? Porque agora eu preciso marcar porque eu preciso de previsibilidade, tá? Então eu preciso marcar aqui o horário, preciso marcar ele não tá aqui bem, um lado tá maior, um lado tá menor, enfim, ele tá bem ali embaixo, isso daqui. Então a gente precisa marcar agora, porque eu preciso que ele tenha previsibilidade, ou seja, ele já levou 10 horas ali para crescer, né, para atingir o pico de fermentação. Eu espero que agora ele demore menos tempo, né? E aí ele vai diminuindo até que chegue o momento em que eu percebo que não, ó, pronto, agora o meu fermento ele leva sempre essa quantidade de horas para atingir o pico de fermentação. Então a gente vai colocar eu nem lembro o que eu coloquei no outro dia. O que eu escrevi? Não lembro o que eu escrevi agora. Mas vamos colocar aqui, né? 10º dia. 10º dia. Segunda alimentação. Segunda alimentação e o horário, né? Agora são 12h50. 12h50. E aí eu vou fazer a marcação aqui, quando eu ver que ele chegou no pico de fermentação, eu vou fazer a marcação. Como hoje eu vou ficar em casa, então eu vou marcando aqui, sei lá, a cada 4 horas, cada 2 horas, eu vou vendo a movimentação que ele fez, tá? Então, é isso aí. Ficou toda torta aqui, ó, a câmera.